Um bom dia a todos. Neste belíssimo amanhecer, trago para a nossa reflexão o extraordinário livro de Nikos Kazantzakis, Zorba, o Grego. Este livro conta a história de dois indivíduos com personalidades diametralmente opostas. O patrão, um jovem com aproximadamente 35 anos, e Zorba, um senhor com mais de 60. O patrão era um homem comedido, educado, politizado. Já Zorba, uma figura excêntrica, extravagante, imprevisível. O patrão era um homem morno, já Zorba, um indivíduo em estado de ebulição. Enquanto o patrão era um rato roedor de papiros, Zorba era uma astuta raposa que devasta os vinhedos. O patrão era um animal domesticado, adestrado, docilizado. Já Zorba, um jumento selvagem. Eles se encontram em um porto, pois o patrão estava indo para a ilha grega de Creta tomar posse de uma herança e reativar uma mina de lignito, um minério parente próximo do carvão mineral. Ele encontra Zorba numa cafeteria e naquele pequeno colóquio o patrão cede ao pedido de Zorba, que se convida para ir com ele. O patrão viu em Zorba um homem primivo, quase que um selvagem, mas de cada poro deste indivíduo manava vivacidade. O livro se desdobra no convívio do patrão com Zorba, e precocemente o patrão começa a compreender que aquilo que ele conhecia por intermédio dos livros, Zorba havia aprendido por intermédio do livro da vida. Aquilo que no patrão estava restrito ao âmbito das ideias, em Zorba ganhava materialidade, concretude. Zorba não conhecia apenas o sermão da montanha, ele conhecia o sermão das estrelas, o sermão das nuvens, o sermão dos pássaros, o sermão das árvores, o sermão da terra. Zorba possuía o poder alquímico de transformar os momentos mais singelos em ocasiões extraordinárias. Um copo de rum em suas mãos se transformava em um santo graal. Um singelo café da manhã na presença de Zorba se transformava em uma santa ceia. Zorba tinha os olhos como de uma criança. Tudo o que ele via parecia que ele estava vendo pela primeira vez, tamanho êxtase que se apoderava de seu ser. Interessante é que Zorba era um homem rústico, de mãos calejadas, às vezes ríspido, porém, na presença das mulheres, ele era um gentleman, um cavalheiro, um homem de finíssima nobreza. Ele dizia que por trás de cada face feminina ocultava-se Afrodite, uma deusa. Em decorrência disto, ele respeitava e tratava todas as mulheres como se fosse uma divindade. Ainda que esta possuísse um gentil aspecto ou tivesse carcomida pelos dias. Interessante é que Zorba era um homem que já havia matado, roubado, adulterado, mas ele dizia que seria condenado pelo inferno não por ter transgredido todos os mandamentos, mas simplesmente por um dia ter deixado uma mulher à sua espera na cama. Para ele, isto era algo imperdoável.
Em dado momento do livro, Zorba é convidado a ir à cidade comprar artefatos para a mina. Seria uma viagem curta, duraria no máximo 3 dias. Porém, Zorba desaparece por 2 semanas. De lá, da cidade, ele escreve uma carta para o seu patrão, dizendo das aventuras que ele estava experienciando. Grande parte do dinheiro destinado à compra dos materiais, Zorba gastara com mulheres, com bebidas, com festas. E fica subentendido nas entrelinhas da carta que quando há algo importante para se fazer, as coisas menos importantes são deixadas em segundo plano. No meio da carta, Zorba diz: todos os homens têm as suas loucuras, mas a maior loucura é não ter nenhuma. Interessante é que quando Zorba regressa com 12 dias de atraso, ele não traz consigo todos os materiais, mas traz muitas experiências. E a sua sinceridade, atrelada à sua espontaneidade, desarma o patrão que tenta simular uma indignação. É interessante é que Zorba não deixava que suas experiências fossem contaminadas pelo ontem e nem intoxicadas pelo amanhã. Ele vivia a imediaticidade do momento presente. Uma certa feita, uma de suas amantes, Madame Hortense, também chamada no livro de Bubulina, adoeceu e veio a falecer. E o patrão pensou que Zorba ficaria muito triste, pois eles estavam preparando um casamento. Mas pelo contrário, Zorba continuou a trabalhar, continuou a emanar vivacidade, e o patrão, estupefato, lhe pergunta o porquê dele não estar triste. E Zorba responde algo muito interessante: novo caminho, novos projetos. Eu deixei de pensar no que aconteceu ontem, deixei de indagar o que vai acontecer amanhã. O que acontece hoje, neste minuto, é o que me preocupa. Eu digo: o que é que você está fazendo neste momento, Zorba? Estou dormindo, então durma bem. Estou trabalhando, então trabalhe bem. Estou beijando uma mulher, então beije bem, Zorba. Esqueça o resto. Não existe mais nada no mundo. Só ela, meta a cara. As experiências zórbicas não eram contaminadas por ansiedade ou preocupações. Não eram de maneira equivocada toldadas por estes fremitos anímicos, mas eram ensolaradas pelo sol do agora, pelos raios da imediaticidade do momento presente. Por isso, cada experiência era vivida com integralidade e com tamanha vivacidade. Uma feita Zorba contou ao seu patrão que encontrou com um senhor de 90 anos que plantava amendoeira. E ele pergunta: vovô, o que fazes? E aquele senhor lhe disse: estou plantando amendoeira, pois vivo como se nunca fosse morrer. E Zorba lhe respondeu: eu, pelo contrário, vivo como se fosse morrer a cada instante. É por isso que cada gesto de Zorba era significativo. Ele vivia cada experiência como se fosse a última e, paralelamente a isto, como se fosse a primeira vez. Zorba era um livro a ser lido por todos que estavam à sua volta. Interessante é que Zorba, por não ser um erudito,
O homem dado às palavras, muitos dos seus sentimentos eram intraduzíveis. E quando ele não conseguia colocar na ordem das palavras o que ele sentia, ele pegava um santure, seu instrumento de cordas, e começava a bailar, começava a dançar. A dança comunicava o inefável, o indizível, o inexprimível. Ele dizia: patrão, aprenda a dançar, pois assim poderás entender aquilo que eu não consigo transmitir em palavras. Interessante é que no ponto culminante desta obra, quando a mina está pronta, o teleférico, tudo esquematizado para fluir e se tornar um grande empreendimento, os importantes reunidos neste grande acontecimento, os políticos, os religiosos, e quando eles inauguram o empreendimento, tudo sai errado. A inclinação não estava adequada. A madeira, que era para descer suavemente pelo teleférico, é lançada ao mar. Os postes estremecem e se desmoronam como um baralho de cartas. Todos saem correndo em decorrência do perigo iminente. E neste momento, Zorba e o patrão se entreolham, e em vez de chorar, em vez de gritar de desespero, pois todo o suor e todos os recursos haviam ido por água abaixo, eles veem o cordeiro assando em um barril de vinhos e vão ceiar. Interessante é que este livro não quer romantizar a tragédia, mas como a mina foi por água abaixo, o dinheiro e os recursos, ainda restava o cordeiro, ainda restava o vinho, e eles comem, se fartam e se embriagam. E em dado momento, o patrão se levanta e diz: Zorba, me ensina a dançar. E Zorba, com um sorriso nos lábios, pega na mão do patrão e começa uma extraordinária coreografia. Interessante é que eles dançam em meio à tragédia. Eles conseguem, em meio àquele caos, identificar o que estava preservado. E aquele momento de choro se transforma em um momento de risos. Aquele momento trágico se transforma em um momento de grande regozijo. O inferno se transforma em paraíso. O interessante é que este livro tenta, de maneira sutil, ressuscitar o Zorba que nos habita, pois o mundo nos catequiza a ser como o patrão, porém a vida nos convida a dar lugar ao Zorba, destronar a razão e fazer com que o coração tome as rédeas da existência. Interessante é que o Osho, que foi extremamente influenciado por esta obra, ele diz: sempre que houver alternativas, tome cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo respeitável, pelo socialmente aceito. Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar. Opte por aquilo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Eu me lembro que na empresa onde eu trabalhava, o meu chefe era o patrão, um homem sistemático, um workaholic, metódico. E eu sempre tive problemas com horários, sempre
encontrava a oportunidade para transubstanciar aquelas horas entediantes em momentos significativos. E um dia ele me chamou em sua sala e falou: eu tenho todos os motivos do mundo para te demitir. E eu me programo para falar contigo de uma maneira ríspida. Eu quero sempre lhe dar uma bronca, mas quando estou na sua presença, eu me desarmo. E eu lhe disse algo que eu creio que foi muito significativo. Eu lhe disse: a explicação para este fenômeno é simples. Eu sou a sua vida não vivida. Você é o patrão, eu sou Zorba. Perguntei a ele se conhecia o livro, ele sendo italiano, já tinha ouvido falar, todavia ainda não tinha conhecido o livro. Mas são esses momentos zórbicos que trazem sabor à existência, que trazem este tempero oculto. E para concluir esta reflexão, eu trago uma passagem que julgo ser extremamente relevante. O patrão diz a Zorba: por que você, Zorba? Por que você próprio não escreve, Zorba, para nos explicar todos os mistérios do mundo? Porque, diz ele, pela simples razão de que eu vivo todos os mistérios que você conta, e por isso não tenho tempo de escrever sobre eles. Uma hora é a guerra, uma hora são as mulheres, uma hora o vinho, uma hora o santure. Onde vou achar tempo para pegar na boba da pena? E foi assim que a coisa caiu nas mãos do arranha-papéis. Você vê que todos que vivem os mistérios não têm tempo de escrever, e todos que têm tempo não vivem os mistérios. Morou? Zorba, por viver os mistérios, a semelhança de Sócrates, a semelhança de Buda, a semelhança de Cristo, nada escrevia, apenas vivia, apenas emanava. Ele era um livro a ser lido por todos à sua volta. Ele era uma carta viva, de modo que a sua existência seria eternizada, ainda que nenhuma palavra fosse proferida ou escrita. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e que você não permita que os espinhos deste mundo sufoquem o desenvolvimento do Zorba que o habita. Pois Zorba é a profilaxia contra toda esta normalidade doentia. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.